Se existe um assunto coringa dentro de um processo de terapia, esse assunto é papai e mamãe. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 8 coisas que pais tóxicos fazem com os próprios filhos, falam para os próprios filhos, e você provavelmente já ouviu várias dessas coisas aqui. E se você não ouviu nenhuma delas e tem muita certeza de que seus pais não foram tóxicos, bom, você é privilegiado demais para estar assistindo esse vídeo, então eu tô te convidando educadamente a se retirar, porque esse vídeo não vai servir para você. Eu me chamo Gustavo Soares, eu sou terapeuta e analista comportamental, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre toxicidade, tanto para você que sofreu com pais tóxicos, quanto para você que já tem filhos e não quer repetir os mesmos erros com a próxima geração. Então vamos lá? Então vamos lá. Atitude tóxica número 1, promessas não cumpridas. Sabe aquele famoso "na volta a gente compra"? Pois é, isso aqui é um clássico, uma piada, na verdade, clássica de toda e qualquer mãe brasileira. Já virou piada faz tempo. Só que, na verdade, isso é muito nocivo, porque isso quebra completamente a confiança que a criança tem em você. Filho, na volta a gente compra. Você já ouviu falar que você não pode fazer promessa para criança, porque promessa para criança você precisa cumprir a qualquer custo? Pois é mais ou menos isso que acontece. Se você diz para criança que na volta a gente compra e na volta você não compra e não passa nem perto do lugar, adivinha, o teu filho sim se lembra daquilo, e se você passou por isso com seus pais, você sim se lembrou e se frustrou naquela época. Talvez hoje em dia você não se lembre disso porque você já é adulto, a vida continua, enfim, as coisas já passaram, já faz muito tempo. Mas eu tenho certeza que na época isso te frustrou e você provavelmente perdeu um pouquinho de confiança naquela pessoa que disse pra você que na hora, na volta, na verdade, vocês comprariam determinada coisa. E pra criança, essa quebra de confiança geralmente é muito mais pesada do que pra um adulto, porque a criança ela tem poucos parâmetros, ela tem poucas pessoas das quais ela confia demais. E na verdade essas poucas pessoas são só duas: pai e mãe, ou qualquer outro responsável ali, qualquer outro adulto que eventualmente cuide dessa criança. Qualquer pessoa que cuide dessa criança, obviamente essa criança vai ter confiança, e se essa confiança for quebrada, rapaz, é difícil de recuperar. E eu sei que parece uma coisa desse tamaninho, só que caso isso se estenda por tempo suficiente e a criança acabar levando essa desconfiança para a adolescência, vai ser extremamente difícil de lidar. Porque você não vai saber por que isso aconteceu, aquele adolescente não vai saber o que aconteceu, e o pior, ele nem quer saber o que aconteceu. O adolescente, a gente sabe como é que funciona um adolescente, né? Ele é cheio de asa, acha que já sabe de tudo, aquela coisa toda. Mas aquela confiança que era para ele ter em você, para escutar os teus conselhos, respeitar na verdade a tua opinião, respeitar o que você acha, respeitar os princípios que você está ensinando, você infelizmente não vai conseguir botar nada na cabecinha desse adolescente, porque aquela confiança foi quebrada há muito tempo atrás. Então, se você já tem filhos e não quer repetir esse erro, não faça promessas das quais você não pretende cumprir. Isso é extremamente importante para a relação de vocês. Atitude tóxica número 2, ameaça de abandono. Eu vou deixar você sozinho, você nunca mais vai me ver. Cara, isso aqui é mais comum do que parece. Inclusive, eu tenho uma história para contar sobre isso. Quando eu era pequeno, eu lembro que o meu pai, ele falava muito sobre deixar a gente num colégio interno. Assim, para ser bem sincero, até hoje eu não sei o que é um colégio interno, né? Mas pelo que ele dizia, era um lugar onde crianças mal criadas, crianças sem pais, ficavam. Em determinado momento, eu briguei com a minha irmã mais velha, não lembro o motivo também, não lembro nem o que aconteceu. E eu lembro que ele obrigou a minha irmã a ligar num desses colégios e falar pra eles, como é que funciona, porque a gente vai pra aí, aquela coisa toda. Só que na minha cabeça, aquilo ali foi um terror absurdo, assim, porque eu fiquei, meu Deus, mas eu só quero ficar com vocês, eu não quero ir embora, eu só quero ficar com os meus pais, com meu filho, com a minha família, aquela coisa toda. Então, pra mim, foi um terror aquele dia. Eu não lembro também quantos anos eu tinha, mas isso foi extremamente impactante pra mim. E aquele momento foi o primeiro e único, pelo que eu realmente me lembro, que eu senti realmente medo de perder a minha família ou de ser abandonado de verdade pelos meus pais. E quando você faz isso com seu filho, você tá criando nele um medo constante de ser abandonado. E o que isso traz, por exemplo, pra vida adulta? Ele acaba se tornando aquele tipo de pessoa que se entrega demais por migalhas de atenção. Aquela pessoa que se submete a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos que a gente sabe que não funcionam porque é totalmente desequilibrado. Pois é, isso tudo é por causa do medo de abandono. Ela prefere se submeter a um relacionamento merda do que ser abandonada ou realmente ficar sozinha. E é justamente aí que acontece esse desequilíbrio, porque do outro lado existe uma pessoa que conscientemente talvez não entenda que ela tá fazendo tudo aquilo, que ela tá se submetendo a tudo aquilo por causa dessa falta de atenção, por causa desse medo de abandono. E a partir desse momento começa um jogo de manipulado e manipulador, só que nenhum dos dois sabe que esse jogo tá acontecendo e fica extremamente perigoso, e é aí onde o relacionamento começa a se desequilibrar de forma totalmente nociva. Então, se você não quer que o seu filho se entregue pra qualquer pessoa, não quer que ele se submeta a relacionamentos tóxicos, é muito bom que você dê segurança e proteção emocional pra ele e não fique ameaçando de abandono, porque isso é extremamente ruim.
Atitude tóxica número 3. Fazer a criança se sentir um peso. Eu gasto demais com você. Você pede presentes muito caros. É muito difícil cuidar de você. Você me dá muito trabalho. Quando você faz uma criança se sentir um peso na sua vida, ela, de forma automática, inconscientemente, vai começar a esconder tudo o que ela puder de você. Ela vai negligenciar os próprios sentimentos, não vai conseguir falar sobre as próprias necessidades, não vai confiar em você para compartilhar os próprios problemas. Porque a criança, com toda a pureza, a ingenuidade e o amor que existe dentro dela, a única coisa que ela quer é ver papai e mamãe felizes. Então, se você começa a falar para o teu filho que ele dá muito trabalho, que ele gasta demais, que ele isso, que ele aquilo, ele vai se negligenciar para que você fique bem. E eu não preciso nem dizer o quão egoísta é isso, né? Então, ela acaba fazendo isso justamente para que você já não tenha mais essa queixa de que você me dá muito trabalho. Ah, você não quer que eu te dê trabalho? Ok, eu não vou mais te dar trabalho. E isso significa anular os meus próprios sentimentos para não te preocupar, para não te dar dor de cabeça, porque você já tá achando ruim demais. Então, quando você tiver com esse tipo de pensamento na cabeça, de você me dá muito trabalho, com você eu gasto demais, esse tipo de coisa, guarde pra você. Não compartilhe isso com a criança, porque ela não tem culpa de estar ali, ela não tem culpa de dar gasto demais, ela não tem culpa nenhuma de nada. Guarde pra você, leve pra terapia e trate isso por conta própria, porque você é o adulto da história. Atitude tóxica número 4. Fazer comparações com outras crianças. Por que você não é como seu irmão? Por que você não é educado como a sua prima? Por que você não é inteligente como as outras crianças? Isso faz com que a autoestima da criança vá pra casa do caralho. E durante toda a vida dessa pessoinha, que logo se tornará uma pessoa adulta, ela vai sentir que não importa o que ela faça, nada é o suficiente. E talvez nesse exato momento você tenha pensado, caramba, eu tenho essa sensação, eu sinto isso constantemente, eu faço e parece que nunca é o suficiente. Pois é, isso é mais comum do que parece e com certeza vem da tua infância. E isso se torna especialmente grave quando essa comparação acontece entre irmãos e primos, porque pode gerar um sentimento de ciúme que não vai ser nada saudável para essas crianças. Atitude tóxica número 5. Comentários sobre sua aparência física. Nossa, mas você tá meio gordinho, hein? O que aconteceu? Caramba, você tá alto, mas você tá magrelo pra caramba, parece um varapau. Nossa, mas o que aconteceu com você? Não tá comendo direito? Por que você tá tão baixinho? Gente, pode parecer besta e na verdade isso acontece muito em forma de brincadeira, de tios, tias, pai, mãe, enfim, qualquer pessoa que queira fazer uma brincadeirinha saudável com aquela criança ou com aquele adolescente. Isso é extremamente grave. Esse período de infância e adolescência é muito importante pro desenvolvimento da autoestima daquela pessoa. Se durante esse período ela só é criticada, só é julgada, nada tá bom, nada é suficiente, ela tá magra demais, tá gorda demais, não se alimenta direito, se alimenta demais, coisas nesse sentido, ela vai crescer um adulto totalmente pinel das ideias. Vai ser complexado com a própria aparência, nada tá bom, vai experimentar uma roupa e não vai cair bem, vai tentar mudar o estilo, não vai se sentir à vontade, vai tentar mudar o penteado, não vai ficar legal, tudo isso porque ela sofreu julgamentos demais. Quer ver um exercício muito legal? Eu vou te fazer uma pergunta agora e eu quero que você pense com muito cuidado nisso. Se você pudesse mudar qualquer parte do seu corpo, o que você mudaria? Talvez você tenha dito bochechas, nariz, barriga, enfim, qualquer coisa. Uma vez, eu não vou me lembrar exatamente quando ou qual o nome da pesquisa, vou deixar o link aqui na descrição. Fizeram essa mesma pergunta para crianças. E sabe o que elas responderam? Eu queria ter asas, eu queria ter super força, eu queria ter uma cauda de sereia, eu queria ter guerras para poder respirar debaixo d'água, eu queria ter várias outras coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, digamos assim. E por que isso acontece? A imaginação das crianças é muito mais fértil? É. Só que por que o adulto desenvolveu uma vontade de mudar o próprio nariz, de mudar a própria bochecha, de mudar a cor do cabelo, etc e tal? Esse adulto desenvolveu isso muito provavelmente porque ele foi julgado demais com relação a esse traço específico. E agora eu quero te fazer uma provocação. Será que você realmente quer mudar essa parte do seu corpo? Ou você foi julgado a ponto de passar a odiar uma coisa que faz parte de você? Pois é, então da próxima vez que você quiser fazer um comentário sobre uma criança, um adolescente, sobre a aparência física deles, não faça. Atitude tóxica número 6. Comentários sobre sua personalidade. Nossa, por que você é tão estranho? Por que você anda desse jeito? Por que você fala dessa forma? A criança tem uma tendência muito forte em acreditar em absolutamente tudo o que os pais dizem. E esse tipo de comentário cria um sentimento constante de que tem alguma coisa errada com ela, quando na verdade não tem. Quando os pais fazem esse tipo de comentário, é como se eles tirassem da criança o direito de ser ela mesma. A criança fica tentando construir uma personalidade que agrade o papai e a mamãe, eles ficam tentando ser uma outra pessoa, e isso na cabeça de uma criança é simplesmente insustentável. E quer você acredite ou não, ela leva esse tipo de padrão de comportamento
crescimento para a vida adulta, fazendo com que ela desenvolva complexo de inferioridade, tenha crises de identidade e uma série de outros problemas. Então não faça comentários maldosos sobre a personalidade do seu filho. Ele vai levar isso para a vida adulta, vai crescer um adulto inseguro, com complexo de inferioridade, não vai conseguir viver uma vida legal, você não vai se lembrar que você fez esse tipo de comentário, ele não vai entender o que está acontecendo na vida dele e vai virar uma avalanche de merda. Então evite. Atitude tóxica número 7. Desejos egoístas. Eu queria que você não tivesse nascido. Eu queria que você fosse uma criança diferente. Esse tipo de coisa, infelizmente, é extremamente comum de acontecer. É pesado pra caramba. Nenhuma criança nesse mundo merece ouvir esse tipo de coisa. Mas sim, existem pais, existem mães que por algum motivo, por algum parafuso solto ali na própria cabecinha, acha pertinente botar isso pra fora, falar esse tipo de coisa pra uma criança. Todas essas atitudes que eu mencionei aqui são graves, só que essa aqui é um pouquinho mais. Por quê? Isso gera um monte de pensamentos negativos na cabeça de uma criança, porque ela se sente deslocada, ela não se sente amada, ela não sente que ela faz parte de uma família. E isso, infelizmente, pode levar essa criança, pode levar esse adolescente a realizar tentativas muito precoces de suicídio, porque ela simplesmente sente que não merece estar viva. Você consegue entender o quão grave isso pode se tornar? Pois é. Atitude tóxica número 8. Xingamentos e diminuições constantes. Nossa, você é muito burro, cara. Você é um inútil mesmo, né? Nossa, mas você é muito lerdo, você nunca entende nada. Não precisa nem tentar, você nunca vai conseguir. Bom, muitos pais encaram esse tipo de abordagem, na verdade, como uma espécie de motivação. Eu vou falar que ele é ruim para que ele fale, cara, não, vou provar que eu sou diferente, vou fazer acontecer mesmo e vá. Não, só que o tiro sai pela culatra porque não é isso que acontece. E agora eu vou te lembrar de uma coisa que eu falei há alguns minutos atrás. A criança tem uma tendência muito forte em acreditar em tudo o que os pais dizem. Então, se você fica falando pro teu filho que ele é burro, que ele é lerdo, que ele nunca aprende, que ele nunca vai conseguir, que ele vai isso, que ele vai aquilo, adivinha o que vai acontecer? Ele vai acreditar no que você tá dizendo. E isso acaba se transformando num loop muito negativo, porque olha só, ele nunca andou de bicicleta, por exemplo. Aí você vai falar pra ele, ó, você vai cair. Ele vai andar de bicicleta e realmente cai. Nesse momento ele confirma o que você falou e isso vai ficando cada vez mais forte na cabeça dele. E para ele conseguir desfazer esse ciclo é extremamente desgastante. E se esse ciclo não for quebrado na fase ainda da infância ou da adolescência, ele vai levar isso para a vida adulta e vai ser ainda pior. E aí, você se identificou com algum desses pontos que eu mencionei? Se você se identificou, eu vou pedir para que você deixe um like aqui embaixo, porque agora a gente vai para a solução dessa parada. Primeiro de tudo, eu quero falar com você que sabe que teve pais tóxicos, que tiveram algumas dessas atitudes e você sofreu por causa disso. Eu quero que você entenda uma coisa. Os seus pais, eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. Gustavo, mas foi com muita violência, foi com muita gritaria. Ok, essa é a maneira que eles aprenderam a agir com os próprios filhos. Porque eles provavelmente também foram tratados dessa forma. Então essa foi a maneira que eles aprenderam a criar um filho. E outro ponto extremamente importante aqui é que, na época deles, eles não tinham acesso a esse tipo de informação. Eles não tinham acesso à saúde mental. Na época deles, depressão era frescura, ansiedade era falta de Deus no coração, era falta do que fazer, enfim. E agora que você tem a possibilidade de fazer isso, de resolver essa parada, por que você não faz? Então entenda de uma vez por todas, os seus pais, eles não têm exatamente culpa no cartório por causa disso. Ok, eles poderiam ter agido diferente? Poderiam, mas eles simplesmente não sabiam como fazer isso. E você, como adulto que você é hoje, você precisa entender isso. Entender isso vai fazer com que você consiga dar o perdão que os seus pais merecem. Porque eles não fizeram o que eles fizeram pensando, nossa, eu vou fazer isso porque meu filho vai sofrer, porque a minha filha vai sofrer e vai ficar forte. Eles não fizeram isso com essa intenção. Então você, agora, você precisa entender que eles tiveram uma intenção, só que eles não tinham métodos para isso. A intenção deles foi muito boa, eles queriam ensinar você, eles queriam fazer com que você realmente crescesse. Só que para isso talvez eles gritaram, para isso talvez eles tenham te batido, para isso talvez eles tenham te diminuído algumas vezes. Só que o seu papel agora não é pegar essa culpa e jogar 100% nas costas deles. O seu papel agora é resolver essa parada, porque a responsabilidade de mudar agora é sua. E lembre-se sempre, você tem a chance também de mudar esse rumo na próxima geração, ou seja, com os teus próprios filhos. E aproveitando esse gancho, eu quero falar com você que já tem filhos e não quer repetir esses padrões com essa próxima geração. Eu vou sugerir, na verdade, que você simplesmente estude. Por quê? Eu sei que você estuda para ter um emprego melhor, eu sei que você estuda para talvez passar numa faculdade ou algo nesse sentido. Para várias coisas você costuma estudar. E para cuidar da pessoa que supostamente é a pessoa que você mais ama na tua vida. Você estuda? Ah, Gustavo, mas a prática é muito diferente da teoria. Eu sei. Eu sei, cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa. O que você lê em um livro, às vezes, pode ser 100% descartável. Só que o que vai mudar a maneira como você enxerga o teu filho, como você trata o teu filho, é justamente o conceito de tudo isso. É você entender que a abordagem é diferente. É você entender que cuidar de uma criança não é brigar, não é bater, não é ficar gritando o tempo inteiro. É acolher,
é amar, é usar um tipo de educação que infelizmente você não teve. Você tem a chance de mudar a trajetória da tua família com isso. Então agora, se você já tem filhos e quer mudar essa abordagem, a chance tá na tua mão. Ó, olha só, aqui tem uma pilha de livros, aqui tem mais uma pilha e aqui tem mais outra pilha de livros. Alguns desses livros que eu tenho aqui são sobre paternidade. Vou usar 100% do conteúdo deles? Não. Por quê? Porque algumas coisas simplesmente são totalmente descartáveis. A minha filha é uma outra pessoa 100% diferente. Às vezes uma abordagem não vai funcionar. Só que como eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir isso na prática, eu vou descobrir isso retendo informação, absorvendo conteúdo sobre esse assunto. Então eu não posso negligenciar todo o conhecimento que outras pessoas já deixaram para mim quando o assunto é paternidade. Deixar isso de lado é burrice. Então, pessoas, se você já tem filhos e quer descobrir uma abordagem totalmente diferente para fazer com que a sua criança cresça saudável emocionalmente e tenha a oportunidade de ser saudável mentalmente também quando ela chegar na parte adulta da vida dela, estude. Mas agora eu quero saber de você. Com quais dessas 8 atitudes tóxicas que eu mostrei aqui você mais se identificou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. No mais, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse e ative aquele sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui do canal em primeiríssima mão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.